Para a gente entender a Reforma Protestante, ela não foi puramente um movimento religioso. Não adianta a gente super espiritualizar, porque teve embates políticos. Teve momento que os questionamentos eram feitos dentro da religião. Tem momentos que os questionamentos eram feitos em cima dos fatos, que os questionamentos eram feitos em cima dos fatos sociais que vinham ocorrendo. Um deles, a venda das indulgências, ela afetava toda a sociedade, porque a pessoa vivia uma vida, entre aspas, aí, de pecado, a pessoa vivia uma vida desregrada, o clero, algumas pessoas burlavam as próprias regras, o próprio celibato, e isso foi se tornando tão notório, mas tão notório, que começou a ter um questionamento dentro do próprio clero. Essas pessoas que se destacaram, João Hus, Jerônimo Savonarola, o próprio Zwinglio, Erasmo de Roterdã, a maioria dessas pessoas eram teólogos, eram estudiosos, pessoas que tinham bom conhecimento e sabiam que aquilo não condizia com a realidade que eles apresentavam. Por outro lado, nós temos o enfraquecimento das estruturas feudais, né? Com o final da Idade Média ali e o princípio do Renascimento, época em que ocorre aí a Reforma Protestante no século XVI, começa a ter um enfraquecimento do feudalismo dentro da estrutura social, começa a ter esse desenvolvimento do pensamento, aonde começa a surgir esses questionamentos. Até então, a igreja não era questionada, porque quem questionava era perseguido, era morto. E com esses questionamentos que começaram a ser levantados, né? Savonarola, por exemplo, vai questionar essa conduta da igreja. Ele começa a atacar essa forma de imposição do clero sobre as doutrinas. Aí começa a ter uma busca pela valorização do quê? Da moral, da conduta moral, porque o cristianismo ele é pautado em um código de conduta moral. Sem um código de conduta moral não existe cristianismo. Os próprios ensinamentos de Cristo eles são todos pautados em um código de ética moral. Maravilha, né, gente? É muita informação, né, rica, enriquecedor mesmo, bate-papo aqui com o nosso querido irmão professor Silvano, né? Deixa o seu like aí, galera. Deixa o seu like aí, comenta aí, mande alguma pergunta aqui, alguma dúvida, algum questionamento que você tem no que tange a Reforma Protestante. Nosso querido irmão Silvano aqui, né? Professor Silvano está aqui para estar te respondendo. Como era o mundo antes da reforma, em qual sentido? No sentido religioso, no aspecto social, político? O mundo... essa pergunta que foi feita pelo Alisson Zeferino, ela é extremamente importante e muita atenção na resposta do professor Silvano. Como era o mundo como um todo, em termos políticos, em termos sociais, moral e religioso antes da reforma, tá bom? Professor Silvano. Então, a organização social era baseada no sistema feudal. Só que já tinha a classe dos nobres, né? Já existia a classe dos burgueses. E essa classe ela foi se elevando e cada um defendia o seu interesse, tanto no aspecto social quanto nos aspectos culturais e religiosos. Antes da reforma, o clero era inquestionável. Por quê? Nós começamos lá no período em que os papas detêm grande poder de influência, ao ponto deles conseguir bater de frente com o próprio rei. E mantinha-se assim, essa duplicidade de poder entre igreja, Estado, religião e Estado. Essa era meio que balanceado por causa da própria estrutura social da época. Só que com a elevação da burguesia sobre os feudos, né, que era um sistema de produção arcaico, que foi caindo em desuso, começa a ter aí uma modificação na estrutura social. É o que dá origem para essas transformações. O que permite com que essas pessoas comecem a fazer esses questionamentos. Por quê? Já existiam alguns burgueses que estavam insatisfeitos com o que vinha ocorrendo. Por quê? Cobrava-se as indulgências, passou-se a cobrar as indulgências sobre as propriedades, sobre as finanças, sobre as riquezas,
Algumas pessoas estavam incomodadas com isso. Pior ainda, era do ponto de vista ético-moral dos próprios padres que conviviam com isso. Aí nós temos esses desdobramentos que culminaram aí, né, de forma que isso foi ficando cada vez mais insustentável. Tá aí, gente, o mundo, né, como ele era, né, antes da Reforma Protestante. Você que está nos assistindo, né, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e também comente. Com isso, você vai estar nos apoiando, estará nos apoiando, tá bom? Irmão Silvano, né, vamos lá. O principal nome da Reforma, Martinho Lutero. Né? Na era da pré-reforma, tem um nome que nós podemos destacar? Tem um nome assim que nós podemos dar destaque para ele, que se destacou e tal? Bom, dois deles, o próprio Zwinglio e o Erasmo de Roterdã. Sim. Zwinglio, Suíça. E o outro que você falou é qual? Erasmo de Roterdã. Roterdã. Onde que esse é da onde? Bom, e todos eles atuaram nessas regiões aí entre a França e a Suíça. Certo. O mais conhecido seria Jerônimo de Savonarola, mas Jean Hus? Jean Hus quando a profecia, né? João Hus, na verdade, ele foi assassinado por causa do questionamento que ele levantou em cima da igreja, e Savonarola por causa da crítica que ele fez ao clero. Na verdade, nós temos vários nomes aqui, eu trouxe vários nomes Sim. anotados, mas, assim, dada a questão de tempo, eu não vou tentar entrar em detalhes sobre o que cada um questionou em específico, até porque alguns questionavam, por exemplo, sobre o celibato, sobre a própria doutrina da transubstanciação, sobre os abusos de autoridade que eram cometidos pelo clero. Eu vou fazer algumas indicações de leitura para os irmãos entenderem, os ouvintes, os amigos que estão nos assistindo. Aí eu vou fazer uma pré-introdução aí geral ao período da pré-reforma, para a gente chegar especificamente na reforma e falar de algumas coisas que ocorreram naquele período.